Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 28, versículo 14. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Quem está do lado da sua família aí, levanta a sua mão. O pessoal daqui da frente pode levantar a mão também. Pode levantar a mão. O Rômulo também é sua família. A irmã Maria é família da Carla. A Bia é família da Maísa. Mesmo não sendo teu parente, esposa, marido, não sendo filho, nós estamos aqui entre família. Todos nós aqui somos uma família constituída por Deus. Mas tem pessoas aqui que estão do lado da sua família, aqui dessa terra específica, do lado da esposa, do lado do marido. Levanta a mão assim, faz assim. Isso aí, está do lado do filho. Devaí está na frente da esposa dele. Glória a Jesus. O Daniel quer se pronunciar, quer falar que ele está do lado da namorada dele. Mas está lá do lado da namorada dele. Deus nos deu a ideia sobre esse culto da família. Primeiro, que é importante para todos nós termos o conhecimento do carinho específico que Deus tem pela família. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim: Deus ama profundamente a família. Eu quero que você preste bem atenção nessa frase que você falou. Deus, ele ama profundamente a família. O amor de Deus é tão grande. O carinho de Deus é tão específico em favor da família. Deus, ele tem tanto apreço pela família, que Deus, ele não abre mão de que uma família seja feliz. Deus quer que todas as famílias sejam felizes e abençoadas por Ele na sua presença. Nós no outro dia levantamos um questionamento que, independente do cunho religioso, independente da crença que as pessoas têm, o amor de Deus é imutável em relação à família, não muda. Porque através das famílias que são gerados os filhos, ou seja, cada um de vocês que está aqui, cada um de nós que estamos aqui, fomos gerados de uma família. Se essa mesma família teve uma continuidade ou não, fomos gerados a partir da união de duas pessoas que se constituiu uma família. Se Deus, ele verdadeiramente tem um amor específico por você, ele não vai deixar nunca de amar a família. Poucas pessoas aqui conseguiram trazer em específico toda a sua família, mas como nós estamos aqui em família, nós temos ensinamentos importantes. Eu peguei um dizer, um provérbio, falando sobre o seguinte: quando a gente tem uma dificuldade com um aparelho eletrônico que a gente compra na loja, a gente se preocupa em ler o manual daquele aparelho, porque quem criou aquele aparelho, quem inventou, tem muito mais sabedoria sobre aquele aparelho do que nós mesmos. Para isso é prescrito um manual. Então a gente se interessa ali pelo manual para a gente não criar um problema maior e a gente utilizar bem aquele aparelho. Senão a gente vai ter que devolver por falta de curiosidade de ler o manual. Alguém já devolveu aqui algum aparelho eletrônico porque não sabia mexer? Alguém já devolveu algum aparelho aqui porque eu não sabia, simplesmente nem quis ler o manual? Você teve esse problema, Adriana?
Ah, tá lá. Ela nunca usou também porque ela nunca leu o manual. Não quis ler o manual. Mas se você ler o manual, tu vai usar bem, não vai? Vai conseguir usar bem. Mesmo se tu não conseguir interpretar o manual, tu vai pedir alguém para interpretar para você aprender a usar bem. Para traduzir. Pagou R$40 para traduzir o manual. Eu não faço isso. mas tinha necessidade. Pior ainda, se for um manual em inglês, eu nem quero comprar, para não ter maiores dificuldades. Sabe por que eu estou falando isso? Quem é o dono do manual da família? Está aqui. Manual da família. É um produto sem devolução. A sua esposa você não devolve, seu marido você não devolve, seu filho, sua filha você não devolve. Eu sempre falo o seguinte, que a Bíblia ela tem resposta para todas as coisas, mas Deus como tutor da família, Deus que ama a família, Ele escreveu um livro inteiro se preocupando que a sua família tivesse uma boa vida, que a sua família fosse feliz, que a sua família fosse bem estruturada, que a sua família não passasse por problemas muito grandes, que a sua família soubesse juntos, unidos, resolver os problemas que surgem no meio delas, que a sua família tivesse condições de educar os filhos, que a sua família tivesse condições de manter uma vida unida. Toda vez que a gente fala sobre família, a gente tem algumas referências, que é o casamento, é o homem, é a mulher, é os que são gerados a partir daquele casamento. Então, quando nós entramos na questão do casamento, nós vemos uma série de problemas que parecem ser insolúveis, mas Deus ele tem solução até para o teu casamento. Deus ele escreveu um manual para você não ter que devolver a sua esposa. A palavra divórcio, na nossa vida corriqueira, nos dias de hoje, ou desquite para quem não é casado, para as pessoas que se separam, é uma moda que o diabo inventou para desfazer a propriedade de Deus, que é a tua família. Então é a tua responsabilidade dizer que a tua família, como a família de Abraão, vai ser bendita, vai ser abençoada por Deus durante todos os dias da sua vida. É a sua responsabilidade cuidar para que o diabo não tenha vez para destruir a sua família, para que ele não possa participar dela e desfazer tudo aquilo que Deus criou. É tão bonito, né? As meninas se emocionam naquela frasezinha lá do pastor, lá do casamento, o que uniu Deus não separa o homem. Aí, né, rola aquele momento de emoção. Ai, que bonitinho. As meninas choram e tal, assim, mano, quero que chegue a minha vez de casar. Mas essa palavra tem um peso muito sério. Muito sério. De 1997 para cá, estava tentando ser redigida uma lei sobre a união estável, principalmente no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Estava acontecendo o seguinte: as famílias que eram instituídas por intermédio do casamento legal, pelo termo, pelo papel que a gente usa essa expressão, não estavam durando 3 meses. Então era muito trabalhoso o juiz ter que fazer o casamento, 3 meses depois ter que desfazer o casamento. A lei que rege o casamento, tanto de cunho religioso como de cunho civil, que o casamento só pode ser desfeito com 24 horas após ele ter sido realizado. Então, se ele foi realizado hoje, às 16 horas da tarde, no outro dia, às 16 horas, é que ele pode ser desfeito, por qualquer motivo que seja. E tem que apresentar um motivo justificável para que não entre o termo de divórcio. Divórcio ficou tão caro quanto o casamento para poder as pessoas se conscientizarem que não eram para casar pensando em se divorciar. Que o cara vai lá no cartório para poder fazer o casamento com a esposa. Essa parte é dolorosa.
Aí o cara pergunta assim, né? O tabelião pergunta assim, e aí? É a união de bens estável ou é a união parcial dos bens? Aí a menina fica preocupada, né? Poxa, né? Se eu me separar, o caso da Rose do pastor, o cara tem um Sentra, né? Pô, tem um apartamento ali na freguesia. Pô, não tem nada, meu irmão. Bota a união parcial aí, meu irmão. Vamos dividir essas paradas aí, meio a meio, certinho, para não ter problema. A pessoa já casa pensando em se separar. Em Malaquias, a Bíblia diz que Deus odeia o repúdio. Deus, ele tem ódio no coração quanto ao repúdio. Deus odeia as pessoas que brincam com o sentimento das outras. Pessoas que se apoderam das outras financeiramente, pessoas que se apoderam das outras, demonstrando um sentimentalismo com a intenção de se aproveitar delas. Deus está dizendo para você que o teu matrimônio ele é santificado por Deus e você tem que zelar por ele para que o diabo não venha entrar no meio e separar aquilo que Deus ele já uniu. Mas quando a gente olha para isso, no meu casamento, meu pastor me botou de castigo, que falou, ele já tinha falado comigo, já estava falando comigo 3 meses com antecedente de eu casar, já estava falando. Quando foi lá para o casamento, ele falou, aí ele sempre tinha uma expressãozinha doida, né? Diniz, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a Adriana acordar de madrugada, tem um pedaço de pudim na geladeira. E aí? Vai ser seu ou vai ser dela? E eu pensando na minha cabeça, se eu tiver com mais vontade, vai ser meu. Se eu acordar primeiro do que ela, vai ser meu. Pensamento egoísta. Mas ele já perguntava aquilo, mesmo sem ele saber o que passava no meu coração, na minha mente naquele momento, mas como Deus ele conhece, a responsabilidade dos homens é tratar suas esposas como vaso mais frágil, cuidar delas, amar, respeitar acima de todas as coisas. E ter uma responsabilidade muito grande. Pô, Deus sempre dá o mais difícil para o homem, né? Deus vira para a mulher, não, você tem que amar teu marido como a você mesmo. É fácil, né? A mulher amar o marido como ela mesma, porque ela fica 1 hora no espelho lá, se endeusando, ajeitando o cabelo, se arrumando. Vai na loja, quer comprar a roupa mais bonita. Deixa eu ver aqui. Tamiz, Fica ali escolhendo mó tempão para o marido. Será que ela faz assim? Deus está dizendo na palavra dele que é para a esposa amar o marido como ela ama a ela mesma. Para cuidar dele como ela cuida dela mesma. A mulher não quer se dar o trabalho de lixar o pé do marido, mas ela lixa o dela para não ficar feio, para não ficar rachado. Olha aí Deus falando aí. Deus está falando com alguém aí nessa noite, hein? Está falando com alguém, hein? Mas por causa que eu falei que Deus sempre dá uma missão mais difícil para o homem, né? Olha só. A Bíblia diz para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Pô, por que eu tenho que me matar pela minha mulher? Jesus nos entregou na cruz do Calvário para você estar aqui hoje. A responsabilidade do amor do marido tem que ser superar todas as expectativas da sua esposa. Então, o pessoal aí que está noivo, cadê? Está aprendendo, né? Está pensando em desistir? Tem certeza que é isso que é para a tua vida? Tem um pessoal aí namorando? Está pensando ainda? Vai se decidir ainda, né? De vez.
Mas tem um pessoal aí que já é casado. Meu irmão, a palavra do Senhor ela é bem clara. Só que tem uma situação ainda, que Deus ele se preocupa tanto com a família. Deus dá essas instruções com a intenção de que nós tenhamos essa preocupação de manter a estabilidade do nosso lar, de manter a estabilidade da nossa família. Quando o pastor está celebrando o casamento, é de lei também aquela, né? Você promete viver com seu marido na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Ah, a Kátia reclamou lá atrás, eu vi, hein? Quando falou na riqueza ou na pobreza, a Kátia já falou alguma coisa ali. Que na saúde ou na doença tem gente que até releva. Mas tem um ditado muito famoso, que quando a dívida bate a porta, o amor pula fora pela janela. Deus não quer isso para o teu casamento, não. Deus não quer isso para a sua família, não. A família foi instituída por Deus para quando se unir duas pessoas, como diz a palavra do Senhor, deixará o homem pai e mãe, deixará a mulher pai e mãe e unir-se-á em uma só carne. A mesma aflição que a esposa passa, o marido tem que estar também. A mesma felicidade que o marido está, a esposa tem que estar também. Não é para existir divisão, principalmente nesses momentos. Está o marido atribulado, endividado, chega do trabalho, arrancando os cabelos com a mão. Ao invés da esposa dar aquela palavra de ânimo, a gente vai conseguir. Deus ele vai nos dar vitória. Deus ele vai abrir uma porta. Aí a mulher começa, tem que pagar isso, hein? O cara veio aqui hoje para cobrar o gás, hein? Olha o negócio da luz, hein? Olha o telefone, hein? Não pode cortar o telefone, senão eu não vou conseguir falar mais com as minhas amigas, hein? É em todos os momentos. Essa união ela tem que ser completa. Tem que existir um elo perfeito entre o marido e a esposa. Também não é para o homem ficar em cima da mulher. Eu falo muito vou tentar ajudar mais as irmãs agora, né? Também não é para o homem ficar em cima da mulher. Tu pode comprar isso. Tá gastando naquilo dali. Sai do mercado, Rose. Pô, toda hora, todo dia, Rose, no mercado. Por quê? Temos que estar numa perfeita sintonia. O pastor, eu falei, cara. Fui no Guanabara com a Rose e a Adriana. Minha vontade era abandonar aquelas mulheres lá. Jesus, nunca vi. As mulheres foram comprar malote, pallet de sabão em pó. A Kátia é culpada, que a Kátia também estava pedindo sabão em pó lá para poder comprar. Pelo amor de Deus, só tinha sabão em pó no mercado Guanabara, que estava em promoção tudo, mas só tinha sabão em pó. As mulheres foram para lá para comprar sabão em pó. Eu fui abandonar essas mulheres com esse montão de sabão em pó para lá. Mas tem que existir compreensão. Uma coisa que falta nos casais hoje é o diálogo. Antes de eu casar com a Adriana, uma coisa que me deu trabalho, eu falei, isso eu tenho que fazer. Eu sempre conversei de tudo com ela, sobre todas as coisas. Para quando não chegar no casamento, não acontecer aquele negócio. Enquanto está namorando, vamos ali no rodízio de frutos do mar. Aí come aquele negócio de polvo ruim, aberto, só para não fazer feio para a namorada. Aí quando casa, não quero isso não, quem mandou tu comprar isso? Tira esse negócio da minha geladeira. Não tem diálogo, não tem verdade, não tem complexidade. Deus está dizendo para você nessa noite que você tem que zelar por todos os fatores mínimos ou máximos do seu casamento. As coisas que parecem pequenininhas. Eu sempre falo que eu me preocupo muito com a situação dos pequenos, que se tornam muito grandes na nossa vida. Que às vezes acontece um problema tão pequenininho, né, Gilmar, que já está aí nessa vida já há bastante tempo.
Acontece uma coisa tão pequenininha que se a gente for deixar para amanhã, deixa de novo para amanhã, deixa para amanhã, aquilo se torna um problema muito grande. Para os casais, nós não somos deuses para saber o que passa na mente do nosso marido ou da nossa esposa, mas a Bíblia diz que nós temos que ser uma só carne, então você tem que abrir a tua boca e falar, conversar, dialogar, entender, compreender, para que Deus ele possa abençoar, para que possa se cumprir a palavra do Senhor. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu coloquei um propósito no meu coração, a gente está vendo junto a outras igrejas, para a gente fazer curso, palestra, sobre casamento, que num culto da família a gente tem que criar um elo, tem que ser uma coisa extrovertida para a gente se comunicar, se entender. Mas a família, no mundo de uma forma geral, ela está perdendo a sua importância. As pessoas não se preocupam mais. Os irmãos podem ver, é difícil ver uma comemoração de uma boda de ouro. Até uma boda de prata hoje em dia é difícil. Que as pessoas não querem se dar o trabalho de deitar e acordar do lado daquele mesmo cabelo em pé. Não querem se dar o trabalho de deitar e acordar do lado da mesma pessoa com aquele bafo horrível. Mas foi essa esposa, foi esse marido que Deus te deu. Foi esse namorado, foi essa namorada, foi esse noivo, essa noiva que Deus te deu. Então você tem que zelar para que Deus possa abençoar a tua união, para que Deus possa abençoar a tua família. Fora essa questão de casamento, temos inúmeros questionamentos dentro do casamento, nas famílias que são edificadas. Às vezes a falta de estrutura familiar, porque quando a gente diz estrutura, né, que você tem que ser rico, tem que ser milionário para você dar de tudo para sua esposa, ou ela tem que atender todas as tuas expectativas do jeito que você quiser. A gente fala sobre a questão da compreensão, do amor, da mutualidade. Porque filhos dentro de famílias têm se perdido, têm tido uma educação miserável, pobre, estragada, porque tem pais que não procuram orientação, não estruturaram a sua família, demonstram para os seus filhos as suas rupturas, não conseguem tapar as brechas do seu casamento. Em contrapartida, temos também pessoas ou filhos que crescem dentro de lares bem estruturados e se tornam rebeldes, não querem obedecer, não querem ouvir, acham que são dono de si mesmo, acham que são dono do seu próprio nariz. Deus te chamou para você ser uma família que vai abençoar as outras famílias. Então, se você ainda é filho dentro de uma família, você ainda não tem a sua autonomia, não responde por si mesmo, não está ainda debaixo do seu próprio teto, obedeça. A Bíblia diz que dos 10 mandamentos determinados por Deus, o primeiro e único que exigia uma promessa de Deus era para os filhos, que se obedecesse a pai e mãe, se honrasse a pai e mãe, Deus teria o prazer de prolongar os dias na face da terra. Por que a gente vê adolescente morto? Jovens que não chegam a 23, 24 anos. Começa lá dentro da sua casa. Porque não deram ouvido para os seus pais. Que não quiseram obedecer, não quiseram fazer aquilo que era ensinado.
Pais também, por suas vezes, que não corrigem os seus filhos, não orientam. A Bíblia diz que a maior decepção de Eli foi perder a arca do Senhor. E quando ele ouviu a notícia que a arca do Senhor tinha sido tomada, lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, ele caiu para trás, quebrou o pescoço. Mas todo o desgosto da vida de Eli foi porque ele não corrigiu seus filhos. Queria passar a mão em tudo sobre a cabeça dos filhos. Cobrava das pessoas que estavam fora como sacerdote e não cobrava dos seus filhos, não orientava. Às vezes a gente quer reparar a família dos outros, mas Deus te constituiu como sacerdote da tua própria família. Então tome conta, zela pela vida dos teus filhos para que Deus possa abençoar a tua família. A Bíblia tem instrução para isso também, mas a Adriana não vai bater na minha filha. A Bíblia diz em Provérbios para educar o seu filho com a vara, nem por isso morrerá. Você não vai fazer isso com a Estazinha não, né, amor? Tudo a seu tempo, a sua hora, mas a gente não pode perder a oportunidade de termos uma família abençoada, estruturada diante de Deus. Então, nessa noite, essa palavra foi de recomendações. Sabe qual é o propósito de Deus para a sua família? Quem sabe qual é o propósito de Deus para a sua família? Que a sua família seja a família mais abençoada da face dessa terra. O propósito de Deus é que as outras famílias tenham a sua família como exemplo, como modelo e sigam o mesmo caminho. O propósito de Deus para a sua família é que aonde você for, aonde você tiver que conduzir a sua família, Deus ele vai estar sendo o centro da sua família, que vai estar irradiando luz para todos aqueles que precisam por intermédio da sua família. Aprenda uma coisa, biblicamente falando, não existe pastor se não existir esposa. Não existe um dirigente de nada se não existir uma auxiliadora. Então, esposas, auxiliem, prestem assistência para os seus maridos. Maridos, ame as suas esposas como Jesus amou a igreja. Faça de tudo que for necessário para você conquistar ela todos os dias. Filhos, obedeçam os seus pais. Pais, eduquem os seus filhos na presença do Senhor. E o mais, Deus ele vai fazendo. Sabe onde que eu aprendi tudo isso? No manual da família. Se estiver tendo problema com a geladeira, que é a sua família, com o fogão, você não consegue apertar o botão para acender, que é a sua família, procura no manual da família que Deus ele vai te instruir. Deus ele vai abençoar a sua família. Nós pretendemos nos próximos cultos criar mais oportunidades para as famílias, assistir mais as famílias. A todas as famílias que aqui estão, nós fizemos um propósito no nosso coração, junto com o pastor Ricardo, de assistir a sua família, independente de quem você é, daquilo que seu marido pensa, daquilo que a sua esposa pensa. Vamos tentar de todas as formas auxiliar para que Deus ele possa estar no comandamento, para que Deus possa estar sendo a direção da sua família. A igreja ela também presta essa assistência. Então nós também estamos aqui para isso. Mas o primeiro passo tem que ser seu. Não perca a sua família. Não deixe o diabo tirar o tesouro que Deus te deu, que é a sua esposa, que são os seus filhos, que é o seu marido, que são os seus filhos. Faça de tudo para você tê-los aqui, na presença do Senhor, que Deus ele vai se encarregar de fazer o resto. Deus vai se encarregar de abençoar a sua família. Quem crê nessa palavra, dê um glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.